Você sabe por que esse livro, O Cave Mais Fundo, ele é um dos maiores sucessos da editora Fiel e agora está sendo proibido de produzir? É sério, esse livro ele é incrível, você precisa ler ele antes que ele se acabe em todos os lugares. Vamos falar um pouco sobre ele? O livro Cave Mais Fundo ele é um dos grandes best-sellers da literatura cristã. Ele, inclusive no Brasil, ele se tornou uma revista de escola bíblica dominical para classes de adolescentes e jovens, devido ter uma riqueza de entendimento teológico fácil de se compreender e muito fácil de se repassar. O escritor desse livro ele já havia feito outros livros que simplificavam temas teológicos, como A Ortodoxia Humilde, e é um livro que você vai gostar muito de ler e de conhecer. Mas antes, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você não perca nada daquilo que a gente vai postar aqui. Em breve nós estaremos começando mais uma série de vídeos sobre a ansiedade e sobre outros temas da psicologia e também da teologia. Então não deixe de se inscrever para você não perder nada que vai ser postado aqui. E se você gostar desse vídeo, comente sobre o que você gostaria que a gente tratasse aqui no nosso canal também. Falando de forma pessoal, esse livro ele tem uma importância espiritual muito grande na minha vida. Ele foi o início de uma nova fase da minha vida espiritual. Foi a partir dele que eu desenvolvi um hábito melhor de leitura, uma curiosidade por temas teológicos que são muito relevantes para a nossa vida espiritual. Ele foi a porta de entrada para que eu pudesse hoje conhecer muito mais sobre teologia, muito mais sobre vida de igreja, tanto na minha vida ministerial como na minha vida pessoal e espiritual. Esse livro foi para mim muito importante, foi um marco na minha vida. A partir dele eu desenvolvi muitos outros hábitos e eu pude conhecer muito melhor a minha fé. Passei a dar importância a temas que antes eu não dava muita atenção. Foi ele que me abriu os olhos para esses temas, como justificação pela fé, como santidade, como a justiça de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz. Todos esses temas foram despertados no meu coração e na minha curiosidade, e a partir desse livro eu pude ter um interesse mais profundo sobre eles. De verdade, depois da leitura desse livro, minha curiosidade, o meu desejo por mais de Cristo, ele foi aceso de uma forma que eu nunca mais consegui apagar para a glória de Deus. E eu estava com sede para aprender mais. Eu estava ansioso, eu estava desejoso para aprender um pouco mais sobre Cristo e sobre a teologia. O livro ele é cheio de capítulos que abordam questões muito práticas da vida cristã. E sempre partindo de um princípio de que a forma como você conhece a Deus está diretamente ligado com a forma como você se comporta no seu dia a dia. O Cave Mais Fundo ele é uma espécie de uma mini teologia sistemática, organizada de uma forma que qualquer cristão, seja ele muito maduro ou seja ele um novo convertido, consiga ter acesso a esse conhecimento de uma forma muito simples e prática. E assim ele possa entender sua própria doutrina e a sua fé. Por exemplo, o capítulo 3, o título dele é Perto, mas não no meu bolso. Mostra como Deus, em sua grandeza infinita, se relaciona com nós que somos limitados e pecadores. Na teologia sistemática, nós chamamos isso de a doutrina de Deus Pai. Um outro exemplo é o capítulo número 5, que tem como título Deus com um umbigo, que vai tratar da obra e do ofício de Jesus Cristo como Deus encarnado. Vai falar sobre as duas naturezas de Cristo e também sobre a sua obra de redenção. O capítulo número 8, por sua vez, tem um título de Mudado, Mudando e a Ser Mudado, que vai tratar dessa obra de santificação que o Espírito Santo trabalha em nossa vida logo após a gente aceitar Jesus. E que é uma obra que vai durar até a volta de Jesus Cristo ou até a nossa morte. Então a pergunta que não quer calar é: se esse livro ele é tão bom, por que ele está proibido de ser impresso? O que aconteceu? E a resposta está relacionada ao seu escritor, que é o Joshua Harris. Acontece que alguns anos após o lançamento desse livro no Brasil, o escritor se distancia muito do seu ministério eclesiástico por conta de decepções que ele vai ter com lideranças na igreja, principalmente com seu maior líder e mentor, o Mahoney, que foi acusado de aliciação de menores lá pela sua igreja e pela convenção que ele fazia parte. Ele já tinha algumas decepções com lideranças na igreja e o ponto-chave foi realmente a denúncia contra o seu grande mentor, que foi o pastor Mahoney, que foi quem criou ele, quem educou ele teologicamente e que fez com que ele se tornasse pastor e tudo mais. Então ele se muda para o Canadá e vai fazer uma formação agora mais secular, não mais voltada para questões teológicas e nem ministeriais. Até que em 2019 ele anuncia pelas suas redes sociais que está se divorciando da sua esposa depois de um casamento de 20 anos e 3 filhos. Na mesma postagem que ele anuncia o seu divórcio, ele também fala sobre a renúncia e a perca da sua fé. E dentre muitas coisas que ele fala absurdas
absurdos, né, com relação à vida que ele viveu, ele também faz um pedido de desculpas ao movimento LGBT por tudo que ele escreveu no livro que ele tinha feito no passado, chamado Eu Disse Adeus ao Namoro, que é um livro que vai tratar sobre pureza sexual e sobre relacionamento dentro do cristianismo. Obviamente que depois de toda essa polêmica, a editora Fiel para de produzir, recolhe todo o material que já tinha sido publicado e encerra de vez o contrato com o escritor. Hoje a gente só consegue encontrar esse livro em pontas de estoque, em alguma loja, ou então pela estante virtual, ou em algum sebo, que é onde se vende livros usados, né? O livro sequer aparece mais no catálogo da Fiel ou em qualquer outra livraria online que você costuma comprar. E uma outra pergunta que nos suscita é: o abandono da fé por parte do escritor invalida o conteúdo e o material teológico que esse livro tem? E a resposta é claro que não, porque senão nós teríamos que excluir todos os livros que Salomão escreveu na Bíblia Sagrada. Então seria um problema muito grande para a gente resolver. O Joshua Harris nos serve como um exemplo de que as nossas performances e conquistas espirituais não nos autoriza a viver de forma negligente na vida espiritual, pois o pecado remanescente que habita em nós, ele é muito perigoso e que pode nos levar a uma morte espiritual se você alimentar esse desejo ruim da carne o tempo todo e não fortalecer a sua natureza espiritual. Ele nos serve como exemplo, né? Um homem que escreveu um best-seller, muitos outros best-sellers, um pastor de renome mundial, alguém que tinha fama, prestígio, um alto conhecimento teológico, mas que isso não foi suficiente para o manter vivo espiritualmente. Não são nossas performances ou nossas conquistas espirituais que nos mantêm firmes no caminho de Cristo, mas a nossa vida de devocional, a nossa vida de comunhão com Cristo é o que nos garante a permanência na vida espiritual. Então fica o desafio para você, tenta encontrar esse livro em algum lugar e leia ele antes que ele suma de uma vez por todas de todos os lugares. E é claro, ore pelo Joshua Harris, porque Deus pode restaurar a vida. No livro de Jó nós temos um texto que diz que a árvore, ainda que seja cortada, ao cheiro das águas, ela poderá florescer de novo. Se inscreva no nosso canal para não perder nada e lembre-se, façamos tudo para a glória de Deus.